temos uma perguntinha aqui. Quais as limitações do light scattering? O que não pode usar no método? Excelente. Excelente. O que acontece? A filosofia que a gente tem do light scattering, como nós vamos ter um difusorzinho, só para explicar para vocês, a gente vai ter um sistema, depois que é separado na coluna do HPLC, etc., a entrada do detetor é um difusor de vidro, de quartzo, né? De quartzo, e eu vou trabalhar a temperatura de nebulização e a temperatura de evaporação. A princípio, né, eu tenho que utilizar a parte de fase móvel volátil, obrigatoriamente. A minha combinação tem que ser volátil, certo? Esse é o primeiro ponto. Então a gente tem algumas limitações com aditivos, né, e com fases não voláteis, tá? Uma das restrições que alguns manuais indicam, né, é o famoso e tradicional tampão fosfato. Tá? Então, a gente vai se aproximar das fases de ácido fórmico. Quer ver? Eu tenho uma listinha aqui. Vou falar para vocês as mais comuns. As mais comuns. Ácido fórmico, acetato de amônia, sais de amônia, exatamente os mesmos aditivos que a gente utiliza no massa, porque a gente precisa manter essa volatilidade, né? Acetonitrila, metanol, metanol. Então, a gente sempre tem que ter isso na cabeça, né? Esse é um dos pontos que a gente precisa, que tem de limitação quando a gente fala de light scattering. De light scattering, tá? Tanto para fase móvel quanto para preparo de amostra. Tanto para fase móvel quanto para preparo de amostra, tá? Outro ponto, em termos de concentração, a gente precisa dosar bem. Os difusores, de acordo com cada fabricante, né? Os difusores, a interfacezinha que eu comentei de quartzo, né? Ela também é separada, alguns fabricantes separam por faixa de fluxo. Então, outra limitação. Se você trabalha com coluna de 4.6 numa certa faixa de fluxo, tá? Eu tenho um difusor específico. Se você trabalha com coluna de 2.1, que seria a cromatografia rápida, para outra faixa de fluxo, eu vou usar um outro tipo de difusor. Porque a ideia nossa no light scattering é, com o mínimo possível de volume, eu consiga promover um vapor, tá? Então precisa tomar muito cuidado com isso também, né? Existem alguns equipamentos mais antigos que eles não têm essa interface. Hoje os mais novos, alguns vêm flexíveis. Sempre é bom você perguntar para o seu fornecedor se ele está com o difusor certinho, tá? Mas alguns antigos era separado por tipo de coluna, porque tinham aplicações que eles usavam colunas de 7.8, né, de diâmetro interno, tinham colunas que eles trabalhavam com 4.6 e 5 ponto alguma coisa, e agora a gente trabalha bastante com coluna de 2.1, né, de diâmetro interno. Então é muito interessante e muito importante a gente avaliar esse ponto. Essa é a outra limitação que a gente tem no light scattering, tá? Por quê? Porque isso vai impactar diretamente na resposta dos analitos. Então, se você vai fazer teor por esse detetor, é interessante você fazer uma avaliação prévia, porque ele satura muito fácil. Muito, muito, muito fácil, tá? Essas são algumas limitações que a gente tem aí do light scattering. Na sexta pergunta, aqui a gente teve, ó, qual a principal dificuldade nas análises por light scattering? Curva de calibração, né? É a faixa de trabalho. Então, no caso da curva de calibração, né, a gente já comentou, mas só relembrando, sempre reduza ao máximo possível a sua faixa de trabalho, quando a gente fala de curva de calibração no light scattering. Justamente porque se você expandir ou aumentar um pouquinho, você pode ter uma resposta logarítmica, tá? E aí eu preciso linearizar, enfim, eu preciso usar outros artifícios estatísticos. Sétima, qual a principal dificuldade nas análises por CAD?
Aqui colocaram estabilização. Pode ser por escolha da fase móvel. Lembre-se, a interfacezinha que a gente tem no CAD, essa interface ela é de ipsilipse, compatibilidade de solvente, etc, etc, a uma PCI de um espectrômetro de massas. Tá? Se a gente está tendo algum probleminha de estabilização, é necessário a gente verificar isso. Vou aproveitar um gancho e comentar alguns pontos, né? Algumas experiências que a gente teve. Bom, quando você opta por um desses dois detectores, entendam que eles usam nitrogênio, né, para fazer toda a parte de nebulização, tá? E a gente não pode esquecer do gerador de nitrogênio, porque eles usam nitrogênio de verdade, certo? Esse, por ser um detetor não convencional, né, o pessoal está acostumado aos outros detectores que você coloca em cima do equipamento e acabou. Esses não. Esses precisam de um gerador de nitrogênio para eles, né? Mais ou menos a média aí, se eu não me engano, era de 8 a 10 litros. Aí eu não tenho de cabeça, gente, desculpa. Mas é bastante nitrogênio. Pode ser utilizado com cilindro, mas o custo é considerável, tá? Muito considerável. Outra coisa, além do nitrogênio como requerimento de instalação, eles têm um sisteminha de exaustão atrás, que também é muito, muito, muito recomendado, tá? Por quê? Quando a gente trabalha com espectrômetro de massa, a gente está acostumado a ter o gerador de nitrogênio e tudo bem, né? Você tem lá a bomba de vácuo absorve tudo, né? No óleo, você troca o óleo, todo mundo fica feliz. Nesses detectores, não. Você precisa ter uma saída específica para eles, porque vai ser gerado vapor. Nos dois, tá? Esse vapor gerado, ele tem que ser, enviado, né? Porque você está trabalhando com solvente, enfim. Um dos laboratórios que a gente fez o trabalho, o pessoal esqueceu dessa parte. Aí, né? A gente falou, precisa de um exaustor aqui, porque fica insuportável o cheiro de solvente e cheirar esse solvente na atmosfera não são legais, né, de se trabalhar, tá? Isso é só duas dicas que eu acabei me lembrando, porque eles requerem um aparato um pouco maior. Aqui teve uma pergunta muito legal, ó, do Luiz. Quais as melhores alternativas para se trabalhar com esses detectores quando estamos no modo gradiente? Esse modo impacta na linha de base e sensibilidade de resposta? Luiz, muito obrigado por essa pergunta. Muito mesmo, tá? Olha, esses dois detectores, então, eles vão ter aquela característica de universalidade, né? Mas uma coisa que o índice de refração também tem a característica de universalidade, mas ele não tem a sensibilidade que esses dois têm. E também ele não consegue trabalhar com gradiente. Esses dois trabalham, né, com a parte de gradiente. Quando você for fazer um gradiente, você precisa entender muito bem algumas coisas, tá? Primeiro, você precisa verificar como está a proporção na hora que está saindo o seu analito, né? Como está a proporção desse gradiente em função da temperatura de nebulização e evaporação. O que acontece muitas vezes é que a gente faz os primeiros testes e o gradiente está numa proporção que eu tô conseguindo secar, conseguindo nebulizar e evaporar a minha fase móvel. Depois de um tempo, a minha fase móvel muda a proporção e aí a minha linha de base começa a mudar. A característica dos detectores é de aumento, a flutuação é muito menor, por exemplo, do que um detetor óptico, tá? É mais um aumento de ruído, ele começa a ficar bastante ruidoso. É isso que a gente precisa tomar cuidado. Nesse caso, é interessante você ajustar a temperatura de nebulização e de evaporação para a pior condição do gradiente em termos de volatilidade.
Ah, Fábio, tô usando mais água no começo, né? E o orgânico no final eu tô usando mais. Legal, então vamos ajustar o começo, né? Para o final garantir que evaporou tudo. Só tomando cuidado para esse ruído não o ruído não ficar muito grande, né? Não sei se era essa a resposta que você estava esperando, Luiz. Fala comigo, Luiz. Eu gostei da sua pergunta, viu? E obviamente assim, quando eu tenho esse tipo de flutuação ou esse tipo de ruído na linha de base, acaba impactando na sensibilidade, né? Não tem muita saída. Por isso que a gente precisa tomar bastante cuidado. Eu tive uma experiência, né, que a chave para todo o método foi temperatura de nebulização e temperatura de evaporização. Essa foi a chave. Outro ponto interessante é os filtros, né, de aquisição de pontos no light scattering, viu? Dependendo da quantidade de hertz, você precisa ver exatamente como está saindo a distanciamento da base do seu pico de interesse pela frequência de aquisição de dados. Porque se você está buscando mais sensibilidade ali, vai impactar esse filtro. Você vai estar pegando mais dado que você precisa, ele incrementa um ruído razoável. Tá? Luiz, era essa a resposta. Fala comigo aqui. Trabalhamos numa degradação e queremos obter um fator de resposta. Tá. Fator de resposta. Quais os impactos? É aplicável de gradiente reverso como alternativa? Uma coisa legal. Isso, Luiz, desculpa. Isso aqui a gente está falando para light scattering, né? No CAD? Obrigado. Tá. No CAD, ele vai ter, de novo, ele vai ter o comportamento igualzinho ao espectrômetro de massa, tá? O que ele conseguiu ionizar, ele está pegando no coletor. Por quê? Porque a resposta que você vai ter ali não é uma resposta... O que ele ionizou relativamente, né, é tudo que tinha daquele composto, digamos assim. E vai ser muito proporcional. Mas pode comentar. Tá bom. Então, voltando para o light scattering. O que acontece? Vamos lá. O light scattering ele tem uma resposta absoluta. Esse é o ponto, tá? Ele tem uma resposta absoluta. Então, se a quantidade de composto que você tem lá, ele vai ter a mesma resposta diferente do ultravioleta visível, que você precisa utilizar esses tipos de fatores, por exemplo, para corrigir. Cada composto vai ter uma absortividade no ultravioleta visível, certo? Vai ter composto que ele vai absorver de um jeito, outro composto que vai absorver de outro. Então, aí você cria os fatores de resposta, né? Para tentar, acho que é fator de resposta, né? Para tentar resolver esse problema, né? Entre um tenta normalizar, enfim, tem uma série de questões. O light scattering e o CAD, eles vão trabalhar mais ou menos. Quem teve na matéria de cromatografia, que viu a primeira vez a palavra cromatografia a gás, que nem eu, e trabalhou com um detetor chamado detetor de condutividade térmica, esses caras respondem igualzinho o condutividade térmica quando a gente fala de resposta, tá? Tanto um quanto o outro. Porque vai ser proporcional. Tudo bem? Tanto um quanto o outro. Então, assim, quando a gente fala de fator de resposta para esses caras, eu não vou ter divergência na resposta. Entendeu? Não sei se eu fui claro. Porque todo composto ele vai responder da mesma forma no espalhamento de luz na fotomultiplicadora e todo composto ionizado também vai responder da mesma forma. Eu não vou ter... como é que eu vou explicar de forma didática, gente? Eu não vou ter as divergências, por exemplo, que a gente tem num feed, por exemplo, que cada tipo de molécula com hidrocarboneto, eles podem ter cadeias muito parecidas, mas as respostas são todas diferentes. A absortividade no V também, as respostas vão ser muito diferentes. Tem a parte do gradiente, né? Tá, quando você fala de gradiente reverso, nós estamos falando de C18?
Ou você já está partindo para uma interação hidrofílica, alguma fase mais diferentona? Porque, por exemplo, vou interpretar assim, tá? Quando você fala de gradiente reverso, eu estou saindo do orgânico e indo para o aquoso, numa fase reversa, numa coluna C18. Aí a gente tem que assumir algumas premissas aqui. Se você está tendo esse problema, é exatamente aquele problema de a água, ela vai ser menos volátil que o seu orgânico, com certeza. Ah, valeu! A água vai ser menos volátil que o seu orgânico, não vai? Se a água vai ser menos volátil que o seu orgânico, se você não colocar a sua temperatura de nebulização para a água e de evaporação, aí mas com certeza você vai ter problema, tá? Porque você ajustou ele para mais orgânico, que é mais volátil. Então, uma forma de você corrigir, coloca a última condição do seu platô de gradiente final, né? Eu sei que é difícil aí para degradação, né? Mas coloca a última condição do seu platô final, que é mais água, né? Mais porcentagem de água, e ajusta o detetor, temperatura de nebulização e evaporação, nessa parte, tá? Se for light scattering. Ou temperatura de nebulização, se for o CAD, tá? Se for o Corona. E aí, Luiz, qualquer questão que você tiver adicionalmente, por favor, manda no nosso direct, que aí, conforme você vai falando, às vezes a gente não tem o contexto completo, né? Aí a gente bate um papo com você, tendo um contexto completo, a gente consegue conversar, tá? Mas espero que esteja no caminho aí. Bom, a nossa última pergunta aqui foi: você possui o LSD ou CAD, né? E os fabricantes? Gente, cada vez mais existe uma oportunidade muito grande para esses dois detectores não convencionais, tá? E hoje nós temos algumas opções de fabricantes, né? Então, nós temos, por exemplo, para a parte de light scattering, nós vamos ter a Agilent, que fornece dois modelos distintos, com duas fontes distintas, tá? Recomendo, muito bom. Nós vamos ter a Waters também, que trabalha com a parte de light scattering. Tem um fornecedor bem interessante que acho que chama o White, que é um fornecedor americano. Eles têm uma tecnologia de multi-ângulo muito legal para algumas aplicações nesse sentido, tá? A White é bem legal. Tem a Grace, que é famosíssima, super tradicional, light scattering raiz, tá? Tem a Grace também que trabalha nessa parte, especializada nessa parte, tá? E no caso do Corona CAD, nós temos a Thermo que fornece. São assim, dos detectores não convencionais, são excelentes oportunidades naquele nicho, naquele tipo de abordagem que a gente comentou, tá? Tanto para a parte da gente ter uma opção, né? Uma opção aí para detectar moléculas não cromóforas, ou uma opção onde eu não consigo colocar, dependendo como for, né? Onde eu não consigo colocar para uma rotina já conhecida, né? E um método bem controlado, bem conhecido, onde eu não consigo pôr um espectrômetro de massa, dependendo da área de atuação, talvez seja uma excelente alternativa para um controle de qualidade, uma rotina mais pesada, tá? Onde requer menos, não vou dizer habilidade, mas requer menos tempo do analista para avaliar os dados, tá? Então hoje nós temos essas oportunidades dentro do mercado, tá? Pessoal, queria agradecer muito a presença de vocês. Novamente, teve alguma questão, não conseguiu colocar aqui na live, algum assunto que a gente tentou abordar aqui, que a gente conversou e você não teve a resposta, manda pra gente no direct. Vocês nunca vão ficar sem resposta. Esse tema aqui é bem específico, né? Tanto esses detectores não convencionais aí, a gente caminhando vê algumas aplicações, tal, o pessoal ainda fica com o pé atrás, mas ainda é uma excelente oportunidade de trabalhar na rotina. A gente só precisa ajustar o tipo de abordagem que a gente faz com eles. Um abração para todo mundo. Tchau, tchau, viu?